que já inclusive tomamos facada de ex-membro do PSOL, não engana em nada, presidente. Obrigado. Ainda estamos em votação. Olha o nível de provocação, Deputado Marcon. Dá uma facada no seu bucho, eu quero ver o que o senhor vai fazer. Seu Zé. Respeita Isso é uma o mínimo ameaça. do debate. Presidente, isso é uma ameaça. Vamos. Opinião política, facada, fake. Vai te catar, rapá. Ameaçar o Cresça, deputado, vire não. homem. Vamos O calar. mínimo de ética nessa comissão aqui. Eu não estou fazendo nem metade do que vocês fazem. Presta atenção, respeita, deputado. Vai ficar reclamando? Seu presidente, vai se fuder. Seu fiado. Seu puto. Eu quero tirar você e conseguiu. Facada é teu cu, seu fiado. Eu olho o decoro parlamentar mesmo, olha o que ele tá falando aqui, facada fake, não tem de sangue. Tu tá maluco? Vocês tentaram matar meu pai? Presidente, fala que tá me tirando sério. Olha cenas, presidente. Filha da puta. Tá bom não, irmão. Tá bom não. Imagina que tá na internet. Te vi a mão na cara, perco o mandato. Perco o mandato, mas com dignidade, coisa que você não tem. Seu filho da puta. Debate em produção com o Brasil. Primeiro, prestar minha solidariedade ao deputado que foi agredido com falas homofóbicas, misóginas, e que se não fosse os outros parlamentares, o que nós veríamos aqui é uma agressão física. Que nível que nós estamos chegando no debate político no Brasil? Quebram o Congresso Nacional, tentam tirar de pauta temas relevantes, e agora o deputado Eduardo Bolsonaro está tentando obstruir um debate sobre o combate ao trabalho escravo no Brasil, de forma extremamente violenta, quebrando o decoro parlamentar. Deve ser cassado por isso, porque nós não podemos naturalizar uma cena de violência como essa. Eu fico preocupada, porque esse grau de virulência eu nunca vi na minha vida política. Então, minha solidariedade ao deputado. Se houve ofensas em relação ao pai do Eduardo Bolsonaro, que nós levemos o debate para a esfera política, que é para a qual nós somos eleitos aqui. E não que transformemos uma comissão ou um congresso em um ringue de MMA. Eu convivo há 14 anos com a família Bolsonaro no Rio de Janeiro. Sou vereador no Rio de Janeiro, 4 mandatos, e sei da truculência e da virulência de seus filhos. Lá, o Carlos Bolsonaro, vereador daquela cidade, também, por diversas vezes, se apontou diante de parlamentares que minimamente questionavam suas posições ideológicas e políticas. Se há algo que a gente pode ter na esfera política, na esfera das falas, essas esferas elas devem ser corrigidas também no âmbito das falas, no âmbito do diálogo, da abertura, da democracia, da conversa, e não se valer de porte físico ou de seguranças pessoais para colocar-se diante de um parlamentar que contrariou um pensamento do parlamentar. Eu também ficaria muito machucado, com todo respeito às prostitutas, muito preocupado se chamasse minha mãe, como chamou a mãe do deputado Marcon. Então, eu também ficaria muito chateado, e não só se dirigisse a mim, mas palavras homofóbicas dirigidas ao deputado, dirigidas a qualquer cidadão, se eu presenciasse, ficaria igualmente indignado. Mas nós não podemos passar pano para a violência. Da mesma forma, e aí eu quero fazer uma memória, do dia 17 de abril de 6 anos atrás. Esse mesmo deputado, filho do ex-presidente, atrás do presidente, quando votava pelo impeachment da presidenta Dilma, balbuciava o nome do torturador Brilhante Ustra. Naquele momento. É bom a gente lembrar também que
há 5 anos, na cidade do Rio de Janeiro, a minha companheira vereadora que sentava do meu lado, Marielle Franco, foi assassinada. E muita gente disse, inclusive da turma dele, disseram à época, também era ela companheira de bandido, de vagabundo na favela da Maré. Então a gente precisa de botar os pingos nos is. E as pessoas precisam assumir as suas responsabilidades. Nós não somos crianças, nós não somos meninos, nós respeitamos. Nós respeitamos a opinião do outro, e quando a opinião do outro, para concluir, senhor presidente, quando a opinião do outro não casa com a minha, o caminho não é a violência, o caminho não é a agressão, nem verbal e nem física. Tem que vir com proteção nessa comissão, nesse discute de trabalho, onde a gente tem que discutir fortemente o trabalho escravo, geração de emprego, direito dos trabalhadores, como essa subcomissão. O cara está totalmente desequilibrado, é um perigo. É um perigo, senhor presidente, é um perigo. E quero aqui agradecer a solidariedade dos meus colegas e colegas deputados que estão aqui. Não me surpreende a posição do meu conterrâneo do Rio Grande do Sul, que tem que apagar dos anais da casa. Eu não tenho vergonha da minha história. Eu não tenho vergonha de defender os direitos humanos. Eu tenho vergonha de ver a violência nesse país. Eu tenho a vergonha de ver colegas que não conseguem ter equilíbrio emocional para ir para a disputa política e vir para a baixaria. Dizer pouco me serve de encher de porrada, chamar minha mãe do que ele chamou, chamar a questão do povo do GLBT, homofóbico que é. E eu quero aqui pedir sinceramente, presidente, eu quero as descrições, a degravação aqui da taquigrafia da fala do deputado Eduardo Bolsonaro, é decoro parlamentar, e vou encaminhar para a Comissão de Ética nessa Câmara. Essa Câmara não pode ter pessoas dessa natureza. Divergência política faz parte da minha história. O ódio se transformou em metodologia política, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nós temos 2 pilares do que o Brasil vivenciou nesse açoite permanente à sua própria liberdade, à democracia, que são os pilares do ódio e da própria mentira. Quando se nega a realidade, você substitui a realidade por mentiras. E a partir dessas mentiras, você não permite o debate democrático, porque se acirra uma concepção de anular o outro. Todo fascista, bem como todos os psicopatas também, são incapazes de ter empatia, de sentir a dor do outro. Por isso nós vimos tantas vezes o presidente da República e essa imagem, ela é uma imagem muito emblemática do que estava ocupando a presidência da República desse país. O presidente andando de jet ski em Santa Catarina e o povo baiano sofrendo com o alagamento, as enchentes, enfim, é a verdadeira ausência de empatia. A ausência de empatia quando se imita uma pessoa sem ar, quando se imita de forma jocosa uma pessoa sem ar em função da Covid. Isso é ausência de empatia. Quando se nega a própria ciência e se desestimula a vacina, que a vacina salvou muitas vidas, e nós sabemos disso. Nós temos aqui, portanto, uma experiência no Brasil que não pode se repetir. Não pode se repetir. Olha, nós já perdemos muitas eleições. Eu sou do Partido das Trabalhadoras, trabalhadores. Nós perdemos eleição em 89, nós perdemos eleição em 94, nós perdemos eleição em 98, perdemos eleição, inclusive, em 2018. Nós perdemos muitas eleições, mas a gente nunca tentou contra o processo democrático. Mas ali você transforma a democracia, vai moendo a democracia e anulando as pessoas. O que nós vimos aqui foi isso. Alguém que se acha no topo da sua arrogância de utilizar, porque foi utilizado o Estado, para a defesa dos próprios governantes. Aqui se falou de Sérgio Moro, de Dallagnol, mas vejam, o próprio então ministro Sérgio Moro denunciou o presidente da República por estar se utilizando da Polícia Federal para benefício próprio. Depois, como rasgou a toga, como rasgou a democracia,
como, enfim, utilizou-se inclusive da sua condição de juiz para determinar as eleições de 2018, voltou atrás e se aliou com aquele que ele dizia que era o seu próprio algoz e algoz do Estado republicano. Então, portanto, nós estamos vivenciando isso. Esses que se agarram nos destroços desse palanque derrotado pelo povo brasileiro, porque não sabem navegar no mar da democracia. O que nós vimos aqui não pode ser naturalizado. Foi um ataque misógino, foi um ataque homofóbico, foi um ataque ao decoro parlamentar. Pelo relato que eu vi aqui do que aconteceu, e, de fato, se passa de uma obstrução, que já era uma obstrução verborrágica, muito ofensiva. Lembro que o deputado referiu-se a nós como corja, e assim eram tratados aqui desde o início, que se fazia uma obstrução, no meu entendimento, já passando dos limites do tratamento de decoro entre os deputados e deputadas. Mas passar por uma obstrução física, aí realmente é algo que fere qualquer decoro parlamentar. A minha preocupação, deputado Sanders, eu entendi o que ele quis dizer, mas é que de forma, em absoluto, nós podemos apagar essas imagens. Essas imagens têm que estar preservadas, inclusive, para que a Comissão de Ética veja como foi a ação do deputado Eduardo Bolsonaro. E ele anda com seguranças e sei lá se tem porte de armas. A gente fica preocupado, já tem denúncia de deputados que estão andando armados pela Câmara de Deputados. Ora, imagina, um deputado completamente descontrolado, como era o pai também, né? Que chamava até Brilhante Ustra de amigo dele e enaltecia tortura. Ora, se pessoas desse tipo, nós não temos condições de fazer controle, nós temos que ter controle aqui, inclusive de armas. Eu acho que o presidente da casa, Arthur Lira, vai ter que tratar disso, porque a gente se sente, de toda forma, ameaçados, né? Ameaçados. Deputados têm segurança, outros não. Ainda bem, né? Já imagina tudo quanto é deputado com segurança aqui armado. Parece que é um negócio do fim do mundo, né? Então, presidente, eu pediria que as imagens não fossem de forma alguma apagadas. Seria apagar uma parte de um procedimento que nós vamos ter que utilizá-lo no Conselho de Ética.